Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. Eu sou Keite Cavalcante, estrategista política, palestrante e fundadora da Estratégica, agência de comunicação e marketing político. Hoje a gente está dando início ao nosso último programa da segunda temporada, mas ano que vem a gente chega aí com muita novidade, é ano eleitoral, né? Vocês sabem. Mas para finalizar essa segunda temporada, eu convidei o vereador Matheus Leite, lá de Pesqueira, pelo Podemos, advogado, jovem, com forte presença nas redes sociais. Matheus representa esse novo perfil do interior, juventude, digital, pautas sociais, e tenta exercer oposição lá no município que é liderado por um governo diferente. Então a gente vai trocar essa ideia hoje com o Matheus, fazer aquela política de leve. Mas antes disso, Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito bom ter você aqui. Kate, eu queria te agradecer de coração pela honra de estar aqui, tendo a oportunidade de fazer parte do programa Política de Leve. Um programa que eu já tinha escutado outros podcasts em outras oportunidades e vi que só gente boa estava perto e eu já queria fazer parte algum dia e fico muito honrado com o convite. Meu muito obrigado desde já. Que bom, Matheus, que bom. Chegou na horinha certa, né? Você está finalizando essa segunda temporada. Pois é, já imaginou. Massa. Já cheguei fechando o ano. Muito massa. Matheus, para a gente começar esse nosso momento aqui, esse bate-papo, eu quero que você se apresente. Quem é Matheus fora da política institucional? Quando a Câmara fecha, as portas elas se fecham. Quem é Matheus no dia a dia? Kate, eu acho que Matheus do dia a dia é um cara extremamente simples, que na verdade gosta do que é simples de fato, das causas mais tranquilas da vida, de estar junto dos amigos, estar perto da família, aproveitar o tempo de qualidade com a família, que a gente sabe que no nosso dia a dia é muito raro esse tempo, porque a demanda aumenta muito, as agendas são muito pesadas, tudo requer muito tempo e é o que mais se falta na vida. Eu acredito que, assim, eu já perdi uma história na minha vida, eu já perdi meu pai, eu tinha 15 anos de idade. E desde que eu perdi meu pai, eu tive que entender que o tempo de qualidade, ela é a coisa mais cara que você pode empregar para alguém. Então, a partir disso, com essa pergunta, me veio esse insight que, para mim, o que mais vale na vida é o tempo que você destina para algo ou para alguém. Tu é de Pesqueira mesmo, nascido, criado? Eu sou de Pesqueira, nascido e criado em Pesqueira. Eu nasci no Hospital Dr. Lídio Paraíba, que é o hospital público do município. Nasci, revelo minha idade, no dia 18 de junho de 95. E me criei lá e daqui eu vim para Recife só para estudar, no ensino médio e no ensino superior. Então o vereador tem 29 anos. Eu tenho 30. 30. Tenho 30. 30 aninhos. Anos. Eu fiz essa pergunta, a gente já conversou nos bastidores, mas o pessoal não sabe. Eu tenho família em Pesqueira, então tenho DNA de lá também. Minha avó mora lá há anos e anos, tenho tias lá, tios. Então, minha infância foi toda em Pesqueira e é uma cidade que eu amo de coração. Eu tenho que revelar ao pessoal de casa, quando o pessoal de Pesqueira assistir o programa, ela conhece o Carnaval dos Caiporas, ela conhece o Bloco do Rolamento, Conheço. ela sabe o que é bom da vida, tá? Ela sabe o que é bom da vida. Conheço, já aproveitei muito o carnaval de lá, Matheus. Agora, Matheus, revela pra gente o que te trouxe pra política. Engraçado, né? Tem um cara novo, né? Fez faculdade aqui na capital, eu estudei inclusive na Católica aqui, fiz Direito na Católica. E como aconteceu? Assim, da minha trajetória, Kate, eu tenho familiares que já foram políticos na cidade. Por exemplo, o meu tio-avô, irmão da minha avó, ele foi vereador e foi prefeito da cidade. E o meu pai, ele foi vereador por alguns mandatos após o falecimento do meu tio-avô. Como é que acontece? Meu tio-avô faleceu há 30 anos. Meu pai, ele faleceu há 14. E eu morei 10 anos em Recife.
ver que, assim, nesse meio tempo, ninguém da minha família, da parte de pai, que é onde tinha um alicerce político na cidade, se candidatou. Ou seja, houve um recorte aí Um de 10 recorte anos. de, hoje, um terço da minha vida, né? Sim. Eu tenho 30 anos. Eu cheguei a conhecer meu tio-avô prefeito, eu era bebê. Então, assim, eu não tive lembrança. Como é que aconteceu isso? Eu vim para a capital, fiz direito, comecei a advogar, só que eu sempre tive muito ativo na cidade. Até quando, em eventos, carnaval, por exemplo, como a gente comentou anteriormente, eu nunca deixei de estar na cidade. Eu sempre tive muito amor pela terra e uma verdade, desculpem os recifenses, mas eu não queria vir para a capital. Eu amava minha cidade e queria estar perto. Esse clima interiorano me faz bem, sabe? Eu consegui visitar minha família na hora que eu quero, no intervalo de tempo de 5, 10 minutos, entendeu? E coisa que eu não tinha na capital. Quando aconteceu isso, um dos sonhos do meu pai era fazer direito, acabar direito. E como é que ele já era político, ele já era vereador, e eu lembro disso muito forte na minha cabeça, que acho que foi por isso que eu escolhi o direito, porque ele dizia que conseguia ajudar muita gente como político, só que se ele tivesse conhecimento jurídico, ele ia conseguir fazer muito mais. E daí, eu com isso na cabeça, perdi meu pai, eu tinha 15 anos de idade, eu senti que quando estava no momento da faculdade, eu deveria começar e concluir esse sonho dele. E me apaixonei pelo direito, comecei a trabalhar, ia muito pro interior, sempre fui um rosto lembrado na cidade. E daí eu já fiz o caminho inverso do meu pai. Eu fiz, rapaz, eu já sou advogado, consigo trabalhar na área, estar em contato com pessoas, só que se eu entrasse na política partidária, eu iria conseguir fazer muito mais. Porque com ação popular, a gente não consegue fazer um terço do que um projeto de lei de um vereador faz, ou um requerimento, ou um ofício direto com o poder executivo. E foi assim que eu comecei a dar meus primeiros passos. Eu era advogado, ia para a cidade, a gente estava no final de 2019, e quando, antes pandemia, né? Antes da pandemia, e eu estava muito na cidade, e a gente estava no período anterior à eleição. E eu já era muito ativo de tecer comentários sobre como era a didática política da cidade, do interior, que era muito diferente aqui da capital. A gente precisava de uma transparência maior, tanto no trabalho do legislativo, quanto na distribuição dos valores, na transparência do orçamento. E a gente sabe que nunca acontecia. E eu falava muito isso e falava em todo lugar. Isso chamou a atenção. A partir disso, as pessoas começaram a me perguntar se eu iria me candidatar ou por que eu não iria. Aí, em vez de pedir voto, eu comecei a perguntar se essas pessoas que me perguntavam votariam. Começou a fazer uma pesquisa ali interna. Uma pesquisa interna e pessoal. Tá bom, tá certo. Mas se tu tá dizendo isso comigo, entrar assim, a carreira política, a vida do político, é uma vida muito complicada em relação a publicizar tudo que você faz, que tem, as pessoas que você anda, as decisões que você toma, porque um líder tem que ter posição. Sim. E com base nas suas posições, as pessoas te acompanham ou não. Exato. E eu comecei a fazer isso com naturalidade sobre o que eu achava certo no município. E as pessoas começaram a me acompanhar. E isso tomou uma notoriedade na cidade. Poxa, um menino que ele chamava de menino. Eu estava com 23 anos, ia fazer 24 anos. Tinha algumas posições muito diferentes dos atuais políticos da cidade. Isso teve alguma notoriedade e, com isso, as rádios da cidade, lá a gente tinha 4 rádios, começaram a dar uma atenção e me chamaram para dar entrevista. Aí foi meu primeiro subinvestimento, porque eu ia para toda entrevista que me chamasse. E eu conversava sobre as mesmas coisas que eu achava certo.
assuntos que eu achava pertinentes na cidade. E eu não fazia ataque pessoal a ninguém. Porque não faz diferença a pessoa que está no poder se o nível de gestão não chega na população. Então, não me incomoda se é João ou Maria, que está ali naquela posição, se ela não consegue chegar na ponta. Sim. Não faz diferença nenhuma. E eu começava a falar isso, e isso tomou uma notoriedade, e a partir disso a gente fez uma pesquisa, bateu bem, graças a Deus. E eu vou falando, contando minha história aqui completa. Continua? Continua. Já tá vindo outras perguntas aqui na cabeça. Conclua que sobre já isso. Eu venho. E a partir disso, eu tomei coragem, na verdade, em conversar com a minha família sobre uma possível candidatura. Porque o primeiro apoio que se vem de um político que quer viver, de fato, em gestão pública para o povo, ele tem que ter suporte, na minha concepção, tá? Familiar. Ele tem que ter suporte e base familiar. Sim. E minha família tinha sofrido muito na época do meu pai. Porque meu pai sempre foi um cara que teve muito voto na cidade. E a última eleição, por exemplo, ele foi o segundo mais votado. E isso, vamos lá, há 20 anos atrás, tá? Então, tá falando que eu tinha 10, 12 anos. Então, há 20, 18 anos atrás. Ele foi o segundo mais votado, só que por conta da legenda da cidade, na legenda do partido, ele, por 7 votos de legenda, ele não foi eleito. Então, assim, minha família sofreu muito e tinha muito medo em relação a isso. E não queriam isso pra mim. Eu já estava recém-formado, estava caminhando minha vida. Eu ia pegar toda a minha atenção e ia colocar na política, eu ia pegar toda a minha atenção e colocar só no mundo jurídico. Sim. Dos dois, um. E eu estava me criando já no direito. Uhum. Só que eles sabiam que eu tinha vontade. Daí foi. Teve tia minha, por exemplo, que era das maiores cabos eleitorais e lideranças do meu pai, que disse pra mim o seguinte, vê que duro. Fez, Matheus, eu voto em você, mas não vou sair na rua um dia pra pedir voto. E, poxa, titia, o que mais me interessa é que a senhora peça voto pra mim. Porque a senhora tem um trabalho feito na cidade, a senhora é uma pessoa conhecida, e a senhora não ia apoiar uma pessoa que fosse uma pessoa ruim. Entendeu? Só que a única coisa que eu disse, as pessoas vão te perguntar sobre quem eu sou, quais são meus princípios e projetos. Fala o que a senhora acha de mim. Ela é minha madrinha, entendeu? Ela é uma pessoa que me conhecia do berço. Porque a prova social ia ser boa, né? Então assim, começou isso, com 20 dias do começo da campanha, ela estava andando mais do que minhas lideranças que passaram a me apoiar antes, entendeu? Porque tomou gosto. E foi mais ou menos assim, o porquê, quando eu atinei em me tornar candidato a primeira vez. Olha, Matheus, tu falasse aí que você identificou problemas no município e você passou a trazer isso à tona e com isso refletiu, da notoriedade e refletiu que você começou a criar uma comunidade ali, né? Pessoas passaram a te apoiar. Isso refletiu dentro do digital, porque hoje eu acho que você é um dos vereadores do interior que tem mais seguidores, né? Eu acredito. Você está com um número bom de seguidores, você tem um engajamento bacana, né? A gente vê tua imagem até circulando em alguns perfis de fora, por ser jovem, ser um político jovem, por ser um político atuante. E tu acha que a forma como você começou a conduzir as coisas lá no início te refletiu esse número de seguidores, esse engajamento no digital? Eu acredito 100% nisso. Porque a gente tinha, antigamente, uma política muito engessada. Veja o que acontecia. Qual foi meu primeiro entendimento no momento que eu decidi sair candidato. Eu entrava nas casas e eu via um autoritarismo dos pais, em grande parte do homem da casa, em mandar na esposa e nos filhos para direcionar o voto político. E quando a gente entrou, eu comecei a sentir que o jovem, ele queria ter sua opinião, e para ele poder ter sua opinião, ele tinha que mostrar força, ele tinha que ter lado, e isso são perfis de liderança. Sim. Isso aí foi criado, e eu comecei a sentir isso.
Daí eu peguei quais eram as principais dificuldades que eram dessa juventude, que era notoriedade, opinião, primeiro emprego, condição de concluir os estudos, na verdade, condição muitas vezes de chegar chegar na faculdade, certo? E como é que a gente faz isso? Poxa, eu moro numa cidade que ela fica a 215 km da capital, a faculdade mais próxima fica a 50 km, certo? Porque é próximo a Arco Verde. Aí Belo Jardim tem a faculdade rural, enfim. Você tem que rodar no mínimo uma distância de pelo menos 40 km para estar na primeira faculdade. E o poder público tem que entrar justamente quando aquele jovem consegue passar na faculdade, que é o mais difícil. Você sai do ensino médio cheio de dúvida, de insegurança, de medo, de cobrança familiar. E quando ele consegue chegar ali, ele não consegue nem começar a faculdade, porque não tem condição de pagar seu transporte. Falta de transporte. E eu senti muito isso. E eu trouxe esse discurso para dentro das casas, que a gente, com o jovem, a gente ia ter essa pauta principal de defesa para que eles tenham condição de concluir seus estudos, ter notoriedade, e eles que tinham que trazer essa força política para a gente, para trazer o voto dos pais, da mãe, dos pais como um todo, dos avós. E aos pouquinhos eu senti isso politicamente, que os avós e os pais que mandavam nos filhos, hoje a coisa mudou. Hoje, os filhos, eles são inquietos e querem ter opinião porque pesquisam muito mais. Porque querem olhar a sua vida, principalmente no digital. Sim. E quando olha a sua vida, ele entende que você, candidato, não está longe da realidade dele. Eu sou a mesma pessoa que eles. Você é possível e alcançável. Possível, alcançável e comum. O que traz tem a que sensação ser de incomum, pertencimento. de pertencimento, exato. O que é incomum são as posições que a gente toma a partir do poder que nos é dado. Aí é incomum. Às vezes a pessoa pode ir por um caminho mais fácil. Eu escolho o caminho correto. O caminho que eu acredito que é o que traz crescimento para mim e para quem acredita em mim. Esse é o principal modo que eu vejo a política. Essa bolha, ela tem que ser alimentada, mas ela tem que ser expandida. E quem expande a bolha não é só a pessoa que puxa a corda. É as pessoas que estão dentro e querem reproduzir o seu trabalho. Eu entendi isso com a juventude. A gente teve a notoriedade porque a gente conseguiu trazer proximidade do jovem conosco como líder. Daí a rede social começou a aumentar, porque a gente era uma pessoa comum que faz coisas comuns, mas que tem posicionamentos diferentes. Eu acredito que foi assim. E algo que você trouxe que eu achei bem massa foi a questão de inverter o funcionamento, né, Matheus? Porque você alcançou a juventude e a juventude se mobilizou para trazer o pessoal mais velho. Porque né? se você pensa, Kate, vê só, os teus avós, os avós, todo mundo está em casa, já concluíram a jornada trabalhista deles. Eles já fizeram o que tinham que fazer, porque eles formaram teus pais. E teus pais agora estão numa luta de meia vida à frente para começar a descansar também. Sim. E com o objetivo de te formar. Então, os avós, ele fica feliz quando veem alguém ajudando seus netos. E, consequentemente, os pais vão ficar felizes porque está tirando o encargo, o peso de estar ali sustentando e dando vida e força para aquele filho conseguir atingir seus sonhos. Então a política entra exatamente nisso. Se eu dou força, notoriedade, vez e voz àquele jovem, ele vai dizer aos pais e aos avós que esse jovem acredita na juventude. Não é? Ele não é jovem só de idade, sim, mas ele tem ideias novas que podem mudar o mundo ou pelo menos o seu ambiente. Sim, sim.
Segundo mandato, o primeiro mandato, quais foram os maiores desafios? E o que você aprendeu e que você traz consigo até hoje? Primeiro mandato. No nosso primeiro mandato, que teve uma coisa muito emblemática para mim. Eu era o mais jovem da Câmara, ainda sou o mais jovem da Câmara. Tivemos uma eleição muito difícil, onde o prefeito eleito não pôde nem tomar posse, porque era ficha suja. E a gente teve um mandato tampão, que chama, que é o mandato interino do presidente da Câmara como prefeito. E a gente tinha maioria até ter um jogo político e a gente ficar com a minoria, certo? Na Câmara, e eles ganharem a presidência da Câmara. Aí acharam muito que, primeiro, eu ia me esconder. Segundo, eu iria sair das convicções que eu tomei politicamente na campanha, indo para o governo, e eu fiquei na oposição. E o meu primeiro requerimento foi no dia 1 de janeiro, como eu tomei posse com 24 anos de idade. 25 anos de idade eu já tinha, salvo engano. 25 anos. Quando eu peguei e a gente tinha votação, que era uma votação que não era aberta, uma votação, como é que chama? Uma votação... que é sigilosa, né? Sigilosa. Era uma votação sigilosa sobre a presidência da casa, que ia ser o prefeito. É meu primeiro requerimento, verbal no momento. Eu disse que a gente, para estar lá, muita gente acreditou em cada um de nós. Vereador, viu? Me chamavam de menino, né, naquela época. Muita gente acreditou em mim, em cada um de vocês. E a gente tem que ter posição. E todo líder tem que defender o que fala, o que faz e a bandeira que acredita. Então, o povo tem que saber quem é aqui dentro. Vamos abrir a votação na mesa presidencial. Aí todo mundo tomou um susto. E isso aí já foi o meu primeiro posicionamento. Primeira dificuldade. Já entrei para entender quem estava entrando na Câmara. Que a gente ia ter posição. E tivemos posição. A partir desse momento, a linha de diálogo, obviamente, ficou mais complicada com o governo. Eu fiquei na liderança da oposição por todo o meu primeiro mandato. E a gente alavancou um time forte para disputar a prefeitura no outro mandato. Então, eu tive que fazer fortes parcerias com a rede privada para poder trazer benefício à população, onde eu consegui... Eu não sei se eu já vou falando de projeto que foi no primeiro mandato. Já vou falando, a senhora... Pode falar. Senhora Matheus. Costume feio, por favor. Vai esse aí falando. corta, tá? Costume feio, mas tô melhorando. Vai falando, mas eu já queria te fazer outra pergunta. Uhum. Certo? Você até hoje é oposição. Essa dificuldade continua? Porque deve existir, talvez, uma dificuldade para aprovação de projetos dentro da Câmara Municipal, de requerimentos a serem atendidos junto com a Prefeitura. Então, como funciona isso hoje, nesse segundo mandato? No meu primeiro mandato, eu tive a maior dificuldade em relação de colocar projetos para votação. Porque a presidência que faz a pauta e eles colocam ou não o seu projeto. Certo? Então já era barrado ali desde Já era barrado início, desde a apresentação. Eu apresentava e não chegava nem em votação. Que aí é onde entra a força da mídia para a gente conseguir colocar em votação ou não. E você se abster de colocar, no mínimo, publicizar os atos. Sim. E eu tive essa dificuldade muito forte. Então, no começo, mas aí nossa notoriedade foi aumentando. Nossa votação, graças a Deus, aumentou muito. Então a gente tomou uma notoriedade muito maior na cidade. E esse é um tipo de dificuldade que eu já não tenho tanto nesse mandato. Porque a gente consegue colocar mais gente imbuído no processo e pressionar a presidência para colocar os projetos, entendeu? Hoje a gente está em oposição ao governo, mas na Câmara a gente consegue ter um diálogo mais aberto para colocar projeto. Para aprovação, a dificuldade é igual, talvez maior. A gente tem um grupo, inclusive, menor hoje do que tinha na época. Com os acordos que são feitos com o governo,
Nosso grupo foi se definhando. Nosso grupo de mandatários. Certo? Mas nossa votação na eleição aumentou e aumentou muito. Agora aumentou, não digo só para vereador, não. Sim. Como prefeito. Nosso prefeito foi extremamente bem votado. E a gente Você perdeu a citou eleição. aqui nos bastidores que foi por poucos votos, né? Foi. Só para o Questão pessoal de de casa entender, vou contar uma história rapidamente. Na nossa cidade teve eleição suplementar. Como prefeito eleito em 2020, ele tinha a ficha suja, não podia ser candidato, mas foi, não tomou posse. Teve eleição suplementar. Fizemos uma chapa de última hora, que a gente tinha que elencar um grupo para poder disputar a eleição e, honrosamente, colocamos o nosso prefeito, foi o doutor Peixoto, mas que a gente não conseguiu fazer campanha, teve uma votação de quase 12 mil votos e quebrado. Quando foi nessa eleição de agora, de 2024, quando a gente colocou o vereador, colocou o candidato a prefeito, eu digo colocou, porque ele não veio a ser candidato, não. Foi o nosso time que colocou ele como líder para alicerçar o campo majoritário, que foi o delegado Rossini e o nosso vice José Maria Campos. Quando chegamos a fazer isso, o time do governo teve uma votação de 19 mil e poucos votos, nós tivemos 18 mil e um monte, e a diferença de votos foi de 800 votos. Foi de 1,2%. Quer dizer, foram dois candidatos. 450 votos para um lado definia a eleição. São só dois candidatos. Então, 1,2% dos votos. E nessa campanha, a gente só tínhamos dois vereadores que iam para a reeleição, que era eu e a vereadora Isabela Lins. O outro vereador que era da nossa bancada não era mais candidato, e Zé Maria Campos, que era vereador, estava subindo para vice-prefeito. Então, assim... Então, o outro lado tinha uma bancada grande de vereadores, candidatos gigante. Né? Gigante. Com esse número, o cálculo significa que pessoas que votaram nos vereadores deles lá também votaram no... Eu vou trazer um dado para você, Kate, que o time do governo de vereadores tinham mais de 90 candidatos. E o time de vereadores da nossa bancada tinha 40 e pouquinhos. Mais que o dobro. E a diferença de voto da majoritária foi 800 votos. Então, o povo não queria, porque o governo foi ruim. Isso fala muito sobre não a existe vontade nada do que povo fale e da mais do que população. voto na urna. Não é? É um reflexo grande. É aí onde foi minha dificuldade, foi mais ou menos isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre as próximas eleições. Próximo ano eleitoral, inclusive também pode existir a possibilidade de existir eleição suplementar lá em Pesqueira, né? Então já a gente traz isso para a mesa. Mas antes da gente chegar a esse ponto, a esse assunto, essa pauta, compartilha com a gente quais são as principais bandeiras do teu mandato. O que é que você defende lá em Pesqueira? Então, eu hoje, meu principal objetivo na hora que eu entrei na política, eu tentei, com essa ideia inovadora, de tentar fazer uma política inovadora, eu tentei não ter bandeira prefixada, que a gente sentia muito isso no interior. A gente tinha o vereador da água, o vereador da saúde, a vereadora do calçamento, o vereador... A gente tinha muito isso, e para a gente poder fazer uma legislatura com vigor e com força, a gente trabalha sobre orçamento público, a gente trabalha sobre infraestrutura, urbanismo, saúde e bem-estar, trabalha sobre muitas coisas. Mas o meu ponto eleitoral, onde mais saiu, é dar oportunidade à juventude, né? Primeiro emprego, condição, e a educação como um todo, que a gente tinha que trazer condição de trabalho para o professor, que a gente sentia muito isso. Eu tenho um diálogo muito forte com a educação, e principalmente também eu trouxe muito à mesa o trabalho para o povo da zona rural. Por quê? Se você pega a estrutura de Pesqueira é uma cidade
não tão populosa, vamos lá, é de médio porte, que ela tem 70 mil habitantes mais ou menos, só que ela tem 5 distritos de zona rural. A gente tem Mimoso, Papagaio, Salobro, Simbres e Mutuca. São distritos grandes e que para chegar, por exemplo, de Pesqueira a Salobro, são mais de 40 quilômetros de estrada de chão. É ruim, é longe, a estrada é ruim, é longe, e você pensa para aquele povo que mora na zona rural, como é que ele faz para poder ter uma assistência médica na cidade. Então, é uma dificuldade grande, e a gente tem que aproximar esse povo da gestão, essas dificuldades. E daí a gente entendeu quais eram as principais dificuldades. Dificuldade por estrada, a estrada tem que estar boa. Escoar material, escoar a produção do povo da zona rural, assistência médica, o único hospital que tem na cidade fica na área urbana. Então, para uma mulher dar luz, ela tem que cruzar todo esse caminho para poder chegar ao hospital do município. Então, estrada é muito importante. Uhum. A gente tem uma dificuldade larga por água ainda. A gente ainda vive isso. A gente não tem saneamento básico no distrito, na zona rural. A gente não tem, eu estou falando de não ter de jeito nenhum. A pessoa, os munícipes lá ainda vivem de fossa, de dejeto em fossa. Então, a gente tem que, por um bem-estar e caso de saúde pública, dar essa notoriedade, essa opinião. Então, assim, no nosso primeiro mandato, a gente conseguiu fazer, por exemplo, trazer 8 poços artesianos para poder ajudar o povo na zona rural, e graças a Deus, Deus abençoou para a água estar limpa, a água doce. E ajudou e ajuda muita gente até hoje. A gente conseguiu fazer a limpeza de barreiro, de 48 barreiros. E por que eu digo isso? Porque aquele povo, principalmente o pequeno agricultor, quando chega a chuva, que é escassa na nossa região de agreste e semiárido, a chuva é escassa. A gente está tendo um verão longo. Os verões de Pesqueira são longos e secos. E se quando chove, o povo não está preparado para poder guardar a água, que são com os barreiros, a gente tem... eles perdem a água, porque nem consegue para uso de casa, nem o bicho consegue beber. Então, essa limpeza de barreiro, assim, é de uma necessidade enorme. E a gente conseguiu fazer por intermédio de bons acordos políticos que eu fiz no meu primeiro mandato, com nossos deputados e assim vai. Você considera que esses projetos voltados para a zona rural foi um dos mais importantes do teu primeiro mandato e até agora? Eu considero. Porque é o seguinte, projeto de lei ajuda classes e parte da população que é mais antenado na política. Mas quando eu pego e levo, feito a gente fez, levo para uma associação, um trator com grade de arado, máquinas forrageiras que vão ajudar no dia a dia daquele agricultor, ele vai lembrar disso pro resto da vida, porque ali foi Matheus que fez. Uhum. Quando eu faço a limpeza de um barreiro que o seu boi, seus animais estão indo lá beber água, toda vez que os bichos chegam lá, aquele produtor, ele lembra que foi Matheus que fez. Quando eu faço a estrada e alguém transita por ela, se tiver uma publicidade boa, o povo vai estar falando que ali foi Matheus que fez. Então, é engraçado, mas é o que mais fica. Então, na zona rural, eu sinto que teve mais impacto social do que os projetos de lei que a gente conseguiu. E a gente tem, graças a Deus, uma gama. A gente trabalhou muito com famílias atípicas no primeiro mandato. E nesse segundo mandato, a gente já trouxe projetos que acreditamos que vai, assim, ajudar muita gente também. É porque tem projetos que fazem a diferença e tem projetos que mudam vidas, né, Matheus? E isso são coisas totalmente diferentes. Exato. Porque tem pessoas que precisam e o que você faz, o que você consegue viabilizar vai mudar a vida dela de alguma forma. Exato. Ainda falando sobre projeto, qual o projeto que você ainda não conseguiu tirar do papel? Tem um projeto que eu não consegui tirar no papel, e eu fiquei muito triste por isso, que eu trouxe um projeto de lei
que ela tratava do seguinte, da diminuição de carga horária para pais e mães autistas, de pais e mães atípicos do município, ó. Deixa eu dar uma pausa. 5 segundos. Kate tem um projeto que eu fiquei muito triste de não ter conseguido tirar do papel. A gente fez uma defesa e o povo foi para a Câmara, mas por dificuldade política eu não consegui executar, que é um projeto de lei que trata da diminuição de carga horária para famílias atípicas do município, em suma, pais e mães de autistas que são funcionários do município sem diminuição de verba salarial. Como? Já existe a lei federal que ela tem que ser tipificada no município para poder ser executada. A gente sabe que a principal dificuldade dos pais e mães atípicos é de tempo, porque As crianças, né? as crianças, na verdade, para elas poderem fazer, as crianças poderem fazer, ir para psicólogo, psicopedagogo, poder ir para suas terapias, a demanda de tempo é muito larga. E só quem consegue fazer isso são os tutores, os pais ou tutores da criança. E a gente sabe que isso é uma atenção continuada. Não adianta você ir um dia e fazer uma terapia com a criança autista e esperar que aquele aprendizado fique pro resto da vida, porque não fica. Então, qual era a ideia? É que nos dias que tem terapia da criança, os pais têm uma diminuição de carga horária para poder levar a criança para a terapia. E a gente não conseguiu passar por picuinha política. E eu digo isso com toda naturalidade. Quem me conhece no município sabe que eu falo abertamente sobre isso, falo na Câmara, falo em reuniões, em palanque ou em qualquer lugar, porque eu tenho uma mãe que é, inclusive, a nossa frente para outras mães atípicas do município, que é Yolanda, sempre cito o nome dela, porque ela me trouxe as dificuldades das famílias atípicas quando eu não tinha um conhecimento sobre isso. E eu tive a vontade e a questão de aprender, de estudar, aprender e tentar melhorar a vida dessas pessoas. Daí que eu fiz a produção desse projeto de lei. E nisso não tive execução no município, ela teve que entrar na justiça com base na lei federal e ganhou na justiça. Porque é lógico. Só que ela teve que entrar na justiça, pagar advogado para poder entrar na justiça para ela e garantir um direito que já é conquistado. E isso eu fiquei muito triste. Eu tive projeto também, eu lembrei agora, mais um que também era para trazer transparência nos transportes públicos do município, para ter uma taxa, colocar um nome, ser tombado cada veículo, porque a gente teve denúncia que era veículo da prefeitura, servia para funcionário da prefeitura ir para praia, para ir para barzinho em outras cidades, para ir uso pessoal, né? Para uso pessoal. E assim, eu digo isso com prova, evidentemente. No dia do dia da gente colocar o projeto de lei para protocolar, eu nunca tinha visto isso na minha vida. A base completa do governo simplesmente não foi para a sessão, sem aviso prévio. Existe isso. Pleno século XXI, onde tudo é computadorizado, onde a gente tem câmera em todo lugar. Pois é. Então, aconteceu. Então, assim, Matheus, tu tem dificuldade na Câmara hoje muito menos do que antes. Antes o Mas pessoal, ainda tem, né, Matheus? antes o pessoal não tinha medo disso. Agora tem, né? Agora... E 2 projetos importantes, né, Matheus? O da família atípica, a gente tem lá na família, inclusive em Pesqueira. Um beijo para Raul, que é filho de Fabiana, que ela é professora da rede municipal de lá. E é uma dor dela. Ela tem que sair de Pesqueira para ir para Caruaru, para levar o filho dela para fazer terapia. E se ela for funcionária do município, ela tem um direito resguardado por lei,
que a gente tentou colocar, tipificar no município e não conseguiu. Eu tenho a expectativa de conseguir fazer isso nesse mandato, mas no nosso primeiro mandato não conseguimos. E isso é uma tristeza. Ela deve ter conhecimento sobre o projeto de lei. Mas se não tem, Fabiana, eu faço questão de te mandar na primeira oportunidade. A gente pode entrar em contato com o nosso gabinete. E, assim, a gente tem condição de ajudar muito. E ajudar com o que é de direito de vocês. A gente não está criando, a gente não está inventando a roda. A gente tem o Estatuto da Criança com TEA. E o modo que mais, assim, tem resultado é o método ABA. Matheus, tu sabia disso? Não, eu não sabia. Eu tive que estudar e conversar com mães que são atípicas do município e que querem... A maioria delas é quem já passou por esse processo e quer ajudar outras mães a não ter os mesmos desafios que elas tiveram em outro tempo. Então, a gente faz questão de estar dizendo isso e tem até um novo projeto que a gente trouxe depois. Eu vou fazer uma apresentação, usar o teu espaço. Belíssimo, para também publicizar isso pro povo. Aquele do que tu estava comentando nos bastidores, né? Isso. Ah, muito massa, muito bacana. Matheus, agora vamos trazer a conversa, levar a conversa para expandir um pouco, porque ano que vem é ano eleitoral, né? A gente vai ter campanha aí para deputado federal, estadual, para o governo. Você já declarou apoio a Pedro Campos. Isso. Né? Como foi houve uma conversa política, é algo pessoal? Consequentemente, você vai estar junto com o João. São muitas perguntas, viu, nesse bloco. Sabemos que Pesqueira também está com algumas situações aí que talvez aconteça uma eleição suplementar. Então, compartilha com a gente. Começa pelo teu apoio com o Pedro. O meu primeiro apoio na política, quando eu entrei na política, foi a Pedro Campos. Por quê? Primeiro, a gente tem uma aproximação familiar. O meu primo, ele é compadre do meu primo, legítimo, de casamento e tudo, a gente já se conhecia. E eu sempre fui um fã assumido de Eduardo Campos. Com meus pais, meu pai quando político, vereador, meu tio-avô, quando prefeito, também era fã de Miguel Arraes. Então, assim, já existia um respeito, uma proximidade nesse sentido. E ele estudou, compadre do meu primo me apresentou ele, e desde a primeira conversa que eu tive com o Pedro, eu já declarei voto a ele para que ele fosse candidato, que eu não sabia se ia ser deputado estadual ou federal na primeira eleição. Por quê? Porque ele é um cara que é inteligentíssimo, ele tem uma visão macro da política. É um cara que faz política com leveza, mas com extrema responsabilidade. E independente de como fosse nosso caminhar político na cidade, eu já era vereador na época, eu declarei o apoio a ele, mesmo ele sem ter mandato. A gente tinha vários deputados de mandato que já vinham me oferecendo recursos para poder executar na primeira oportunidade, só que a gente preferiu a aposta com ele, porque eu acredito que a política ela é feita com alianças verdadeiras, e a gente com uma base, como eu disse, a minha parte familiar, uma base com um alicerce formulado por confiança, a gente consegue ir mais longe. Então eu vejo Pedro Campos como um político do presente hoje, mas naquela época eu vi como um político do futuro e de futuro. Então eu sou declarado, apoio dele declarado, apoio ele declaradamente. E a João Campos, recentemente a gente fez já uma foto, tivemos uma reunião segunda-feira. Foi segunda-feira lá na prefeitura do Recife. E eu já era um caminhar esperado pelos primeiros motivos que eu já disse aqui nesse bloco. E também porque, o trabalho que ele vem fazendo em Recife é um trabalho que nunca houve.
ele conseguiu fazer acordos cooperativos com o governo federal e de destrave de recursos. Foi uma coisa nunca vista. Eu morei 10 anos em Recife. Eu sabia quais eram as dificuldades. A gente tem muitas ainda, só que é público e notório um Recife antes e depois de João Campos. Tanto é que ele teve a maior aprovação da história de Recife e a maior aprovação das capitais do Brasil. Então, não existe que fale mais na política do que o voto depositado na urna. Isso aí é um correr natural. E, sabendo disso, a gente faz questão de, no futuro, quando ele declarar que vai ser candidato ao governo do estado, até hoje, ele ainda não disse que era, né? Ele não está nem como pré-candidato, que o povo que coloca ele como candidato. Mas ele não se intitulou. Mas eu faço questão de alavancar o nome dele na nossa cidade e na nossa região. Com toda certeza, o nosso candidato a governador do estado de Pernambuco é João Campos. Agora, conta pra gente a situação de Pesqueira, né? Cassação, o Marquinhos, atual prefeito de lá, o cacique. O que é que está acontecendo lá no município? E o que a gente pode esperar nesse próximo ano? Kate, o que está acontecendo em Pesqueira é uma situação muito triste na política. Que, primeiro, o Marquinhos ele foi candidato a prefeito no município. Só que, na época, ele não poderia ser candidato, por isso que a chapa dele foi cassada em 2020. Daí tivemos que passar por uma eleição suplementar. E na eleição suplementar, eles lograram êxito, como eu tinha falado. E na eleição de 2024, eles chegaram a ganhar a eleição, ganharam a eleição, mas por uma diferença muito curta de votos. E o que aconteceu? Por que em Pesqueira deve ter eleição suplementar? Porque ele, uma semana antes do dia D, o dia D a gente chama o dia da votação da eleição. No domingo, um dia antes do domingo, uma semana antes do domingo, ele foi para o distrito mais populoso da cidade e disse que, palavras dele, abre aspas, estão me chamando de mentiroso, dizendo que eu não vou caçar, que eu não vou asfaltar o bairro de Baixa Grande. Eles vão ver que eu não sou mentiroso e eu vou colocar o calçamento. E realmente ele colocou. Ele colocou o calçamento. 3 dias antes ele começou a fazer um calçamento. 3 dias antes do dia D da eleição. E ele não era nada, era só um candidato, ele nem podia. Não tinha licitação feita pela prefeitura, não teve liberação da Codevasf para poder colocar o asfalto. Não tinha verba de emenda parlamentar. Não tinha ordem de serviço da prefeitura para fazer o asfalto. Então não precisa nem falar muito para mostrar que foi abuso de poder político e econômico. E a diferença foi muito curta dos votos. Isso é claro, é óbvio e é evidente que ajudou ele a se eleger. Totalmente. E com isso, teve o grupo da oposição, nosso grupo entrou na justiça, ganhamos na primeira instância, o Ministério Público já deu parecer favorável, foi para a segunda instância no TRE, o tribunal, o relator do processo no Tribunal Regional Eleitoral já deu um voto favorável à cassação. E a nossa expectativa é que ainda este ano, na última sessão, que deve ser semana que vem, ele tenha a votação e seja cassado. Então, por isso que existe uma possibilidade forte de ter uma eleição suplementar. E a gente acredita que é o momento do pesqueirense, principalmente das pessoas que estiveram do lado de lá e se arrependeram, como são inúmeras, que já vieram falar para a gente que está arrependido, que acreditou em falsas promessas, ter uma nova oportunidade de ter um governo mais próximo do povo, que escuta, que não trate as pessoas de forma ditadora, sabe? De forma ditadora, estrangulada.
Então, eu acredito que a gente deve ter uma nova eleição suplementar logo no começo do ano que vem. Antes, inclusive, da eleição de governo, presidente e deputados. Antes de outubro, né? Antes de Deve outubro. ser meados de março, em torno Eu acredito disso. março até maio. Pronto. É o que eu acredito, né? Não é uma coisa, a gente acredita que deve ter. Havendo eleição suplementar, quem o teu grupo vai indicar para essa candidatura a prefeito de Pesqueira? Você? Kate, eu acho o seguinte, como eu tinha falado anteriormente, eu tenho um grande e amplo respeito pelo nosso líder político, o delegado Rossini. E ele recentemente teve uma decisão que não foi favorável no TRE pela cassação dos direitos políticos dele, mas a gente tem a expectativa de que no TSE ele recupere os poderes políticos dele e possa ser o candidato. Agora, não podendo ele ser candidato, a gente está aguardando essa indicação feita por Rossini. A gente tem um grupo que foi arquitetado, formulado e que respeita muito a liderança que ele conquistou. Como eu disse, ele não veio para Pesqueira para ser candidato a prefeito. O nosso grupo, e eu sou uma das pessoas que chegou a conversar com ele e disse que ele era a melhor das opções para poder estar no cargo. Ele era, sem dúvida, o nome mais forte para poder concorrer. Então, a gente está na expectativa de conseguir colaborar e ter disposição em colaborar. Do jeito que o grupo decidir que é o melhor caminho, a gente está pronto, preparado e disposto para poder ajudar a nossa cidade. Então, daqui para o próximo ano a gente pode ter uma notícia, né? Tem mais conversa sobre isso. Vamos conversar. Matheus, a gente já está chegando no finzinho do programa, certo? Já está quase acabando. E nesse momento a gente tem um quadro de humanização, certo? Um bate-bola, faço algumas perguntas, o que vem na cabeça você responde. Vamos Joia, tá pronto? Vamos embora. Me diga um lugar em Pesqueira, aquele lugar que você mais gosta. Tem 2 lugares em Pesqueira que eu mais gosto. Para mim são lugares que me trazem paz e que é como se tivesse um recorte da cidade, como se você não sentisse que tivesse nem no interior do estado de Pernambuco. Primeiro, a pousada Arauí, que fica no Cruzeiro de Pesqueira, certo? Lá é um lugar e um ambiente maravilhoso que quem não conhece tem que conhecer, certo? É um pôr do sol maravilhoso, um ambiente lindo. Já mando um abraço para meu amigo Saulo. E também lá tem um lugar que você se sente na Europa, que é o Castelo de Santa Helena. O Castelo de Santa Helena, pessoal, é um lugar de um ambiente maravilhoso, você parece que está em Roma, que é de um cunho medieval, certo? E ele tem um espaço que hoje está tendo visitações, então vale a pena demais, demais conhecer. Foi feito com muito primor por Edivonaldo e sua esposa, então vale demais. São os locais que, assim, quem não foi, tem que conhecer. O castelo eu conheço. Belíssimo. E a pousada ainda não conheço. Vale a pena demais. Pronto. Na minha próxima ida pesqueira, vou esticar. E pessoal, quem quiser comer, não deixe de ir no Bar do Papo. Ave Maria, é uma delícia. Eu falo, vou ficar com raiva de mim os outros, não, mas Matheus. tem que fazer. É delicioso comer uma buchadinha, um carneirinho e tal. Agora me diga um livro e uma música que te acompanha. Um livro, O Pequeno Príncipe, de Maquiavel, ensina muito de liderança orgânica, né? E eu tenho que falar de mais um, pode ser mais um? Pode. Certo. Outro livro, O Monge Executivo. O Monge Executivo também é outro livro que também ensina demais sobre liderança, com respeito à sua base familiar, respeito
a divindade das suas crenças. E uma música, para mim, eu também vou falar duas. Chuva de Honestidade, que para mim é uma música que me toca muito, né? Que fala muito sobre o que a gente faz no dia a dia e nas escolhas que a gente toma. E aquela música que canta assim: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, a gente primeiro tem que ter fé nas escolhas que você toma e no que você acredita, para que você conseguir ter bons caminhos e juntar mais pessoas que pensam igual você. Um hábito seu que ninguém imagina. Um hábito meu que ninguém imagina. Eu sou um livro aberto, né, para muita coisa na vida. Mas um hábito meu que ninguém imagina é meditar. Ninguém imagina, eu sou muito elétrico. Eu sou extremamente elétrico, durmo pouco, durmo tarde e acordo muito cedo todos os dias. Até minha família diz que eu já tive estafa outras vezes. Por conta disso também eu tenho que tentar modular isso, melhorar. Mas um hábito meu que realmente quem olha para mim não imagina é meditar. Tá vendo? Então a meditação chega para regular, né? Para regular, para trazer tranquilidade, estabilizar para os desafios na política. Agora um sonho que você ainda não realizou. Um sonho que eu ainda não realizei. Eu sonho em todos os jovens da nossa cidade que eles não queiram sair da cidade por falta de oportunidade. O sonho que eu tenho na vida é daquele jovem que saia do ensino médio, tenha oportunidade como jovem aprendiz em qualquer âmbito na cidade para que ele consiga estudar a sua faculdade, tendo algum subsídio e tenha vontade e condição de ficar na cidade trabalhando em Pesqueira. Bacana. Agora, Matheus, quadro de você para o mundo, certo? Para você, o que é ser político? Para mim, o que é ser político? Para mim, ser político é ter sensibilidade de sentir a dor do próximo. É você conseguir se permitir estar numa posição que não é a sua para poder trazer melhoria para a vida de alguém. E se você acordasse um dia e toda a sua trajetória fosse apagada? Tudo que você conquistou até agora, seus mandatos, sua vida com a família em Pesqueira, mas se você pudesse recuperar 3 coisas, pessoas, momentos, o que você recuperaria? Pessoas. Eu tenho uma saudade na vida da pessoa que me ensinou a ser um homem digno, de respeito e ser um homem de valores e não de valor. É meu pai. Eu morro de saudade dele, perdi ele muito jovem e eu sinto que ele me ensinou muita coisa, mas ele ainda tinha uma gama de coisa que conseguiria me ensinar. Outras 2 coisas que eu não tenho e gostaria de ter, né, se eu acordasse hoje. Que você recuperaria? Que eu recuperaria. Não, eu iria recuperar, eu não tenho dúvida que eu iria recuperar o respeito das pessoas pelas posições e pelo nosso jeito de trabalhar com a verdade. Eu acredito que eu recuperaria com tranquilidade. E acredito também que eu iria conseguir recuperar nossa faculdade de Direito, porque me dá muito subsídio de atuar na política. Então, eu acredito que essas 3 coisas eu iria ficar muito feliz em ter novamente. Agora, deixa a tua mensagem para o mundo. Olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Lembra que hoje é o último programa, vice da 2ª temporada. Capricha, Matheus. A minha mensagem para o mundo é que
você não deve ter medo de sonhar. O preço de um sonho grande, de sonhar alto, é o mesmo preço e desgaste de um sonho pequeno e vago. Nunca tenha medo de sonhar, nem tenha vergonha dos seus sonhos. Quando eu comecei a caminhar, principalmente no meio político, eu era só um jovem que tinha muito sonho e eles diziam que era tudo utopia, que a gente não ia conseguir nem chegar lá. Eu era um peixinho caminhando no meio de um aquário com um monte de tubarão. E com a nossa reeleição, com o nosso crescimento, com a nossa forma de fazer política com seriedade, a gente conseguiu ter espaço e mostrar que o peixinho também virou um tubarão no meio que eu vivo. Que a gente consegue ir crescendo com verdade e sem denigrir a imagem de ninguém. A gente deixa essa mensagem de que você tem que pensar no amanhã, que é o sonho, sem esquecer da sua trajetória, que foi o ontem, e muito mais do que isso, é se agarrar com pessoas que pensam parecido com você. Não tenha medo de sonhar. Matheus, muito obrigada pela tua participação. O papo foi leve, assim como o nome do programa, foi bacana, foi informativo e necessário. Obrigada pela participação. Deixa teu arroba também das redes sociais para o pessoal te seguir. Kate, eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade, agradecer todo mundo de casa que já está nos assistindo, que foi uma oportunidade muito boa de conseguir ter um papo literalmente real. Eu consegui me apresentar aqui, quem sou eu dentro e fora da política, de forma leve, como diz o nome. É uma política leve, mostrar a execução. Eu agradeço de coração pelo teu convite, estou honrado em estar aqui. Deixar nosso arroba, meu arroba é Matheus Cavalcante Leite, Matheus sem H, tudo juntinho, certo? Dizer que todo mundo que chegar lá é muito bem-vindo e a gente escuta, responde caixinha de perguntas, responde mensagem, e sou eu mesmo que faço todas, certo? Eu faço questão de ter essa proximidade com todo mundo que quer chegar perto de mim, tá? Muito obrigado, minha amiga, de coração. Obrigada, Matheus. Me sigam também nas redes sociais, @Kate Cavalcantes, com I e S no final. Sigam também o Instagram, que é novo, do Política de Leve. Vamos lá dar essa força, gente. @podcast Política de Leve. Segue a gente aqui no canal, lembrando que hoje, oficialmente, a gente encerra a segunda temporada, ano que vem, ano eleitoral, com eleições majoritárias, proporcionais, e a gente vai trazer muito bastidores, vai trazer candidatos aqui para o programa e muita coisa boa, aquele papo que você só encontra aqui. Ativa o sininho, segue o canal e compartilha esse programa com quem precisa assistir. Até a próxima. Próximo ano. Tchau, tchau.